Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Oh Mãe. Hoje tenho comigo em estúdio uma convidada muito especial. Ela é mãe do Tomás, de 6 anos, do Francisco, que fez ontem 5 anos, e da Constança, que está quase a fazer 2 anos. Portanto, como devem imaginar, é uma casa cheia de alegria, com crianças muito felizes. A Andreia é daquelas mães que mudou completamente de vida quando nasceu o seu primeiro filho, o Tomás. Porquê? Porque ele pegou-a de surpresa e nasceu com trissomia 21. Mas a Andreia foi daquelas mulheres que não baixou os braços e disse: este meu filho vai ser muito feliz. E eu tenho a certeza disso porque eu já conheci o Tomás. O Tomás é mesmo uma criança muito especial que mudou a vida desta família. A Andreia criou um blog chamado Tomás Mais Special Baby e também escreveu um livro que se chama Tomás. Andreia, bem-vinda! Obrigada por estares aqui. E obrigada eu pelo convite, Mafalda. Não, é um prazer, tu és uma inspiração, tu és daquelas mulheres que escreve lindamente, o teu blog é maravilhoso. Eu aconselho toda a gente a ler porque é realmente muito bom. Obrigada. Tu partilhas sem filtros a vida da tua família e sem querer dourar a pílula, tu falas das coisas. Eu acho que isto é uma coisa que é rara. Sabes, as pessoas têm tendência a só falar do bom, a mostrar só as fotos bonitas, não é? Temos muito isso no Instagram. Ou então a dizer que são mães incríveis e que dão conta de tudo e que nem têm ajuda e que está tudo incrível. E que não choram e que está tudo bem. Está tudo bem, que pronto, a maternidade é isto e eu vou conseguir, toda a gente consegue e não é bem assim, não é? Sim. A maternidade, ela é muito difícil. Sim. Eu acho que a maternidade transforma-nos. Por completo. E tu foste uma dessas mulheres que a maternidade realmente deu uma volta aí na tua vida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Como é que foi a gravidez do Tomás? Olha, foi uma gravidez muito desejada, foi planeada também e foi um momento muito feliz da minha vida. Aliás, eu adoro estar grávida e para mim só isso... Já sabemos. É fantástico. Portanto, foi foi uma gravidez sem sobressaltos, foi feliz, acima de tudo. Portanto, deixou-me muito boas memórias, tanto que depois quis ter mais filhos. Sim, mas lidaste bem com as mudanças do teu corpo? Sim. Gostas? Até gostei imenso, porque pensei, agora posso comer à vontade, que tenho desculpa. Portanto, adorei, não me fez nada confusão, uns quilos a mais, porque também sabia que, à partida, eu ia recuperar. Era uma questão de força de... Não, tu recuperas sempre, estás sempre ótima. Era uma questão de força de vontade e foi, portanto, adorei o poder estar a comer, o ter usar uma roupa sem estar tão preocupada e vai-se ver a gordurinha aqui, ou isso porque estamos grávidas, portanto temos as pessoas olham para nós de outra forma e nós acho que olhamos para o nosso corpo também de outra forma. Que custa mais, eu acho, depois de sai o bebê e depois temos aqui um longo processo para voltarmos ao que éramos em termos de corpo. E que demora um bocadinho, não é? Sim. Tal como também demorámos 9 meses a ficar assim, também não é de um dia para o outro. E quem diz que é, também está a mentir, porque o corpo precisa ali do tempo dele. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. E como é que foi o parto do Tomás? Foi um parto normal? Sim, induziu o parto a arrebentar umas águas em casa. Eu lembro-me perfeitamente que antes estava quase a ter uma mini discussão com o meu marido e tudo o que ele me estava a dizer irritava-me. Tanto que as últimas palavras que lhe disse foi: olha, isto hoje não está a correr muito bem entre nós, eu vou-me deitar. Já eram umas 11 da noite e fui-me deitar. Entretanto, ele passado um bocadinho, deitou-se também e eu acordei à 1 da manhã com uma sensação que tinha feito xixi e tinham sido as águas que me tinham arrebentado. Eu lembro de ter olhado para lá e dizer: Bernardo, arrebentaram umas águas. Eu do meu pulo da cama. Foi muito engraçado. Eu disse: vai buscar uma toalha. E ele foi buscar uma toalha. Entretanto, trouxe-me uma toda bonitinha, mesmo ao homem. Eu disse: não é essa, era uma mais velha. Então, logo aí começou bem. Mas eu estava calma. Isso é coisa mesmo de mulher, não é? Aquela tipo, a toalha não é essa. Não, e pior é que eu tinha a minha programação das mãos, de tudo, nessa semana. Isto foi na quarta. Então eu só dizia: eu não arranjei as mãos, estava mesmo triste por isso e tive imenso tempo a tentar perceber como é que eu ia fazer para arranjar as mãos. Claro que isso não se concretizou nunca. E ele era preocupado em tentar-me desenvolver e perceber. Liguei lá para o meu médico e ele mandou-me para as urgências e assim foi. Portanto, cheguei lá, primeiro filho, primeiro sobrinho, primeiro neto, tudo. Quando eu dei por mim, no hospital estava a haver uma festa. Estamos à 1 da manhã. E as enfermeiras chegaram a mandar toda a gente embora, ainda não havia Covid, ainda se podia fazer umas grandes festas, porque à 1 da manhã a maternidade da CUF estava cheia de amigos, porque o meu marido achava que de certeza que era uma festa, íamos para os técnicos. Então foi muito engraçado mesmo, e elas disseram: isto vai demorar imenso, portanto pode ir tudo embora. E de facto foi tudo embora, só foi no dia seguinte, às 2 da tarde. Mas foi um parto muito normal.
normal, não tive percalços por causa de sofrimento fetal nem nada, desenvolveu-se muito bem. Entretanto, fiz a dilatação, entrei no bloco e nasce o meu Tomás. Ok, nasce o teu Tomás, põe-te o Tomás no colo. Sim, ele assim que nasce, foi um parto normal, portanto assim que ele nasce eu estou a olhar, vejo e eu percebi automaticamente que o Tomás tem a trissomia 21, mas achei que era impossível nos tempos de hoje, isso já não acontece. Fiz tantos exames, fiz tantas ecografias, não havia como falhar e eu achava só que estava a ter um filho feio. Ok, nunca nada tinha feito prever isso. Nada. Mas se não fizeste a amniocentese? Não fiz a amniocentese, não havia nada, nem tinha idade, nem marcadores que indicasse para o fazer. Mas sabes se é a única maneira de garantir que isso não acontece? A amniocentese? Sim. É a única certeza absoluta, sim, é isso? Não existe. Eu, entretanto, já fiz outras amniocenteses dos meus outros filhos e muitas pessoas, por causa das redes sociais, dizem mas porquê é que não faz o Harmonie? Eu fiz o Harmonie e acho que há muitas pessoas que são induzidas que o Harmonie está tudo bem. Não está tudo bem. Ele tem uma taxa de 1%. Está bem que é uma taxa de 1%, mas existe essa taxa. E eu testei, através do meu médico, que há casos, nomeadamente na CUF, são os que eu sei mais, de casos que passa com o Harmonie. Porque existe sempre aquela porcentagem. A minha centese é a única, é 100% fiável. E quando percebeste que ele tinha trissomia 21, mais ninguém falou disso? Ou disseram-te ali que estava alguma coisa... Não, eu percebi, mas quis-me escudar, que achava que estava a ser só um filho menos bonito, e entretanto ele vai para a salinha da pediatria, e quando voltam até mim, a pediatra diz-me que eu gostava de me voltar a ver, que havia ali algumas parecências um quanto ao quanto esquisitas e que gostava de ver, mas poderia ser por causa do nascimento, mas não me fala de trissomia 21. Mas como eu já tinha tido aquele feeling, foi uma questão só de juntar aqui as peças, não falei com o meu marido, porque eu sou muito de guardar as coisas para mim e de não mostrar o que estou a sentir, de facto. Então senti-me a ser engolida, basicamente, por um buraco sem fim, em que eu tive que arranjar ali, automaticamente, em segundos, ferramentas para voltar a subir, porque achei que era mesmo do que se estava a passar. Entretanto, a médica volta até mim, mas ele nasceu às 2 da tarde, portanto, às 10 da noite. E aí sim já fala da trissomia 21, claro que me custou imenso ouvir. Eu até disse, mas o meu marido também tem os olhos rasgados, não poderá ser? E ela disse, sim, pode, mas há aqui algumas parecências muito evidentes. Ele é muito parecido com o teu marido. Eu acho muito parecido. E eu vou chamar a minha colega amanhã, que é a chefe da neonatologia, e prever o parecer dela, mas pronto, só com um exame é que vamos conseguir ter a certeza. E essa noite foi horrível, porque é quase os sonhos todos a desmoronar. Porque não é isso que é expectável e não passei uma gravidez sem percalços, sem nada. Claro, e não estavas mesmo à espera, não é? Eu acho que aquela coisa, aquele choque, não é? De teres que de repente passaste por tanta coisa, não é? É um momento tão especial e de repente tens ali e agora, não é? O que é que eu faço? E eu lembro-me de ainda estar no bloco de partos, já ter essa consciência, porque eu percebi logo, e de lhe quase ter dito, não, isto está aqui, mas não vai ser isto que me vai estragar a felicidade, porque eu até então tinha sido uma pessoa muito feliz, felizmente tive uma infância muito boa com os meus pais, sou super apegada aos meus pais, temos mesmo uma boa relação, somos unidos, tenho um marido que sempre sonhei, tenho tudo, portanto não poderia ser aquilo que iria estragar a minha felicidade. Eu tive isso muito presente logo no bloco de partos e pensei que não vou ficar, não vou entregar à tristeza profunda e o meu grande objetivo é que o Tomás seja aceito na sociedade e que seja feliz, e foi exatamente isso que eu lhe jurei no dia do parto, até hoje. Tu logo ali, claro, mas é lindo, não é? Porque é nós revertermos uma situação e dizer, não, espera aí, isto vai dar certo, não é? Isto é o meu filho, é o meu filho, não é? Portanto, e é lindo a maneira como tu fazes isso e como inspiras outras mulheres e como hoje em dia trabalhas, abriste um centro de terapias para crianças que têm problemas e crianças especiais e é muito bonito porque o teu filho, eu estava a dizer há bocadinho, é porque é mesmo emocionante, o teu filho é emocionante, o teu filho é das crianças mais bonitas que eu já vi, com uma energia, uma luz incrível. E isto com certeza vem de tudo isso, porque eu acho que o que acontece, eu acho que muitas vezes, é um assunto delicado de se falar, as pessoas têm um bocadinho de vergonha e medo, não é, de ferir os sentimentos das pessoas, só que eu acho que muitas mães que têm filhos especiais, têm dificuldade em assumi-los, como se fosse um erro delas, ninguém tem culpa, não é? Temos é que, porque elas vão amá-los da mesma maneira, mas eu acho que tu sentes que o medo é que ele não seja aceito
pelos outros? Eu Ou acho que ele vai ser aceito neste momento, porque eu entretanto, já venho um caminho de Claro, 6 anos já a tem caminho 6 de 7. E toda a gente o adora, não é? Toda a gente o adora. Ele, em termos de desenvolvimento, está muito dentro do que é expectável, logo automaticamente vai ser aceito. Porque ele já vai para o primeiro ano, é sim, isso? Sim, vai para o primeiro ano. Isso é incrível. E tem uma autoestima muito boa. Portanto, ele tem as ferramentas todas para ser um adulto feliz e bem resolvido. Portanto, sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas estou a conseguir esse objetivo que lhe jurei no dia do parto. E de facto, eu acho que este é um medo, muitas vezes, que as mães têm quando têm filhos com necessidades especiais, é como é que vai ser a sociedade, vamos o proteger demasiado. Eu posso dizer que dos meus filhos é o que sou menos tolerante, é com o Tomás. Eu não lhe dou margem praticamente para ele, e os dos outros irmãos já sou mais benevolente. Tu achas que eu sinto é que as pessoas têm medo daquilo que não conhecem e então protegem-se, ou seja, tipo, como é que eu vou falar com esta criança? Será que ele percebe igual? Será que, ou então será que alguém vai ver que eu estou a falar diferente? Eu acho que as pessoas ficam constrangidas às vezes, ou, sabes, não sabem lidar. Eu acho que se fala pouco disto e então as pessoas ficam... Como é diferente, não é? Na verdade, as pessoas têm medo diferente. Nós queremos, todos nós procuramos sempre o conforto, a rotina, não é? O trabalho certinho. Exatamente, sabes? As pessoas têm medo das coisas diferentes. E o teu filho é muito especial. O teu filho é isso. Ele chega em qualquer lugar e as pessoas vão se apaixonar por ele. Mas isso foi um trabalho teu. Tu começaste aqui com terapias com ele. Ele tinha quantos meses? Ele tinha 1 mês de idade quando ele começou as suas terapias. E tem um longo percurso de desenvolvimento, porque eu tive muito presente sempre que o Tomás só poderia ser aceito na sociedade se eu o normalizasse, entre aspas, no sentido de as pessoas olharem para ele e vissem só uma criança, sem aquelas, não sabe falar, usa fralda, coitado. E então eu sempre apostei, sabia que o caminho era por aí, pelas terapias que eu lhe poderia dar. E então eu trabalhei muito nesse sentido desde 1 mês de idade. O Tomás, ele trabalha atualmente mais com o adulto muitas vezes, por dia, porque ele tem a escola atualmente, tem uma terapeuta com ele a tarde toda, tem outras valências que vão potenciar o seu desenvolvimento. E o que é certo é que o Tomás, hoje em dia, vou a qualquer lado com ele e ele fala lindamente, faz-se entender, não exige, anda bem, não tem fraldas, portanto ele tem tudo. Eu acho é que muitas mães infelizmente escondem-nos e ao esconder automaticamente estão... E protegem-nos, não é? Tipo, Sim, não vou não estão a estimular para... porque podem gozar com ele ou porque ele pode se sentir mal. Isto na verdade é uma defesa da mãe, mais do que da criança. Eu acho que muitas vezes o preconceito começa na família. Sim. Uma fala. E se nós não aceitarmos, porque eu sinto-me resolvida com o Tomás e o Tomás é o Tomás e eu quero que o meu Tomás fosse sempre assim. Eu não tiro a trissomia do Tomás, porque isso também o define enquanto pessoa, e eu estou muito bem resolvida. Eu quando ando a passear com o Tomás na rua, eu não ando a olhar, a estar atenta se aquela pessoa está a olhar, se percebe que ele tem trissomia 21, se está a comentar. Não, muitas vezes perguntam, sente o preconceito. Eu nunca senti o preconceito até hoje, mas se calhar até houve, mas eu não estou focada nele. Eu acho que as pessoas até podem ter, olham para o Tomás, veem a relação que eu estou a ter com ele na rua e automaticamente esquecem o preconceito porque veem que está ali uma família normal. Sim. Não há ali nada para olharem de lado. Mas ele mudou completamente a tua vida, não é? Sim. Tu paras de trabalhar quando ele nasce? Não, eu nunca parei de trabalhar, tive a licença normal, continuei, mas depois o que eu fui percebendo foi que eu não estava a conseguir, ainda para mais eu estava numa área comercial que exige imenso de mim, o telefone tem que estar sempre disponível e eu estava a fazer os exercícios em termos de estimulação, de desenvolvimento com ele e ao mesmo tempo a responder a e-mails, era muito complicado. Então o que eu fiz foi optar por ter uma terapeuta durante 4 horas por dia, em que estava a aplicar um método de estimulação que eu estava a usar na altura e que ainda utilizo, que é o método Glindoman, em que estou ali, ela está focada e eu consigo ter a parte profissional. Entretanto, não consegui dar mais, porque o ir às terapias exige muito tempo horário, claro. Em que uma vez a empresa aceita, constantemente a dizer que chego mais tarde ou que sai mais tarde, porque não é só aquela hora da terapia, mas existe o ir, existe o estar e o voltar. E quando damos por nós, passou a tarde. Sim. Ou amanhã. Então, uma vez é aceitável, quando é muito, deixa de ser aceitável. Então, achei por bem sair. O meu pai tem uma empresa ligada ao ramo da fotografia, dediquei-me a essa área e assim consegui conciliar os meus horários e fazer vida profissional juntamente
com a pessoal. E atualmente abri o centro, que também é meu, portanto, juntamente com a terapeuta do Tomás. Mas tu também fazes terapias ou não? Não, o centro é teu, eu estou numa estás na parte vertente de mãe. administrativa. Exatamente, eu acabo por receber as mães e é muito bom, e acho que o nosso centro nisso não existe igual, porque temos as duas vertentes. Temos o lado técnico, que é a Filipa, que é a pessoa que coordena toda a área mais técnica da coisa, do desenvolvimento, das terapeutas, e que alguma coisa, quando é a parte técnica dos pais, para saber o nível de desenvolvimento, é ela que recorre. E depois tem o lado da mãe, em que eu sei todos os pais que entram ali naquela porta, eu sei exatamente o que é que estão a sentir, porque eu já passei por isso, sei as expectativas, sei o que é que ambicionam, e consigo dizer, vai ficar tudo bem. Porque eu tenho aqui a prova. E eles também se devem inspirar no Tomás, sim, não é? Exatamente. Tomás... É raro a família que não está ali, que não me segue antes, e o Tomás é o nosso melhor relações públicas, que ele vai sempre abrir a porta, pergunta quem é, dá abracinhos, acolhe muito bem a família, acolhe a criança que chega, e eu acho que isso é logo uma esperança para os pais que estão ali a ver que é possível, porque infelizmente a área médica muitas vezes diz, o seu filho nunca vai andar, nunca vai falar, não foi o que me disseram a mim, mas por exemplo a médica quando deu a notícia do Tomás, na confirmação que ele tinha trissomia, disse-me, olha, ouça mãe, pronto, olha, o seu filho nunca vai ser médico, nem engenheiro, como se fosse isso que interessasse. E eu disse, mas não é isso que eu procuro para o meu filho. Eu não vou garantir que o meu próximo filho que tenha vá ser engenheiro ou médico, porque não são essas as únicas profissões válidas. A única coisa que eu quero para o meu filho é que ele seja feliz e que seja aceito na sociedade. Está tudo bem. E eu acho que o preconceito começa muito nessa parte médica. E é importante os pais, quando recebem e veem o Tomás, ok, se calhar o que me disseram que ele não iria falar, que não ia falar, não ia andar, está aqui a prova. Sim, e basta é a melhor prova, não é? Exatamente. E eu sempre consegui excluir muito bem da minha mente os casos negativos, porque existem casos menos positivos de desenvolvimento e que as coisas não correram bem, mas também não queria saber, eu excluía. É como se fosse no computador, íamos ao nosso e-mail e punha excluir na lixeira. E depois agarrava-me aos casos positivos. E para mim basta haver um caso no mundo em que é possível, o Tomás vai conseguir, nem lhe dou hipótese. Mas é nisso que tu és muito positiva, sabes? Eu acho que isso faz tanta diferença. Faz. Nós vibrarmos nessa energia, não é? De vou conseguir, estou aqui para ele e isto vai dar certo. Em vez de ficarmos a lamentar. E depois que as coisas acontecem, nós temos que andar sempre para a frente, não é? Eu acho que, sem dúvida, é uma vitória tua. Ele é muito especial, mas sem dúvida, tu estás aí por trás disso, tu e a tua família, o teu marido, não é? A família que vocês construíram é que lhe traz essa base, não é? Vocês são a base dele. Sim. E o que eu sinto é que muitas vezes os pais que me chegam até mim e que me dizem, mas o Tomás faz isto, ok, ele faz isto, ele está ótimo, é um facto, mas isto houve um percurso longo. E eu gosto muito de dizer isto, que já houve muitas lágrimas ali naquele desenvolvimento, já houve muitas vitórias, mas também já houve muita frustração. E muitas vezes, para darmos um passo à frente, damos 2 para trás. E muitas vezes os pais e as pessoas focam-se só no fim. Sim. Na solução, mas não, temos que aqui tentar ver o que é que foi feito. Eu muitas vezes tenho mães, mas é que o seu filho nesta idade fazia já isto e isto. Ok, ele fazia, mas ele trabalhava 4 horas por dia. E nem todos os pais, ou têm questões económicas, porque também têm, infelizmente, esta parte, nem todos os pais conseguem, mas também há quem não esteja para aí virado, não acha que há milagres. E não há milagres. É um trabalho que é feito e depois depende muito de nós acreditarmos. E eu acredito verdadeiramente no Tomás. E tenho muito orgulho no Tomás. Eu acho que isso também passa e faz com que ele tenha esta autoestima. É muito importante mesmo, porque são crianças mais frágeis. E se estão à espera sempre do coitadinho, de serem olhados de lado, coitadinho, não, tu não vais capaz, não és capaz. O Tomás, eu estou-lhe sempre a lembrar, tu és capaz, filho, tu vais conseguir, a mãe tem muito orgulho em ti, estou sempre a lhe dar estes inputs. É óbvio que ele tem que ser esta criança cheia de tudo e com autoestima. E isso funciona muito mais do que o negativo. Eu vejo que os meus filhos, quando eu digo assim, eu preciso da tua ajuda, do que quando eu ralho, sabes? Ser uma coisa, tipo, ficar orgulhosa de pequenas coisas, não é? Tu dizeres, eu acho que nós temos muito uma tendência, pronto, falando no geral, uma tendência para dizer assim, erraste aqui, ou brigar com as crianças. O negativo, faço tudo errado, não sei o quê. Eu sinto que eles precisam muito que
tu lhes digas conseguiste. Sim. Porque isso faz que eles ficam muito orgulhosos deles, não é? Sim. Eu acho que o Tomás tem isso, ele Sim, fica sim, orgulhoso sim, das sim, coisas sim, dele, sim. não é? Sim. Ele quer mostrar a família, Muito, não é? a minha família, como ele diz Sim. logo, a minha família. Sim, isso é tão bonito. Mas é mesmo importante nós, e disseste isso muito bem, Mafalda, que é mesmo importante nós acreditarmos e darmos esses inputs positivos. Sim. Porque claro que nós todos temos que repreender, faz parte de ser mãe, mas também é importante dizer, boa, tu consegues. E eu na parte de desenvolvimento estou muito atenta, porque hoje em dia com um centro passa-me por mim 500 crianças e também tenho a parte técnica que estou sempre a pedir opiniões, porque eu acho que muitas vezes os pais inibem-se perguntar, não vou perguntar, porque não, parece mal, porque eu sei tudo. Não, nós não sabemos nada e eu muitas vezes recorro a psicólogas, a terapeutas. Passa-se isto, o que é que tu achas? Achas que eu tenho que ir por aí? Por exemplo, eu tenho um filho, o meu Francisco, não tem qualquer patologia associada e está na terapia da fala e está em terapia ocupacional, mas só está ali porque eu dei-lhe a oportunidade. Porque muitas vezes os pais, e eu sinto isso, infelizmente, que os pais têm vergonha. Sim. Um filho que tem Querem dizer, tipo, não, o meu filho está tudo bem. Está tudo bem, não precisa de terapia. E às vezes pode ser uma coisa muito leve, não é? Sim, que tu podias tratar com... trabalharmos na prevenção. Sim, a terapia serve para trabalhar na prevenção e não quando o problema está instalado. E muito na parte, no foro emocional e tudo, a tapar os olhos. Não, está tudo bem. Está tudo bem. E os anos vão passando e aquela criança está a criar memórias daquele bem que não está nada bem. E depois entram na adolescência e há casos péssimos. Sim. Mesmo. E depois os pais não percebem onde é que falharam e muitas vezes não está tudo bem e não é nada, ou fala mal, mas não, está na idade, muitas vezes estão na idade e acho que devemos respeitar a criança, mas há sinais de alerta e muitas vezes os pais acham que não porque têm medo de... Sabes que eu sou um bocadinho assim, tu estás agora a dizer, eu estou aqui assim, Desculpa. Não, estou a falar isto e verdade, e vai aqui ficar gravado. Com o Martim sempre foi muito bebezão e ele, há várias sílabas, é preguiçoso e eu tento assim, filho, diz, ele consegue dizer, mas não quer, estás a ver? Só que eu sou muito relax, ou seja, não é uma coisa de, não, meu filho é perfeito, não quero ver, é uma de, ele chega lá, estás a ver? Sim. Mas eu sou assim, na vida, sabes? Eu não sou muito, tenho que tirar as fraldas com não sei quantos anos, Sim. eu já ouvi o teu podcast antes não, é sério, eu sim, sou muito concordo. relax, estás a ver? Mas, por exemplo, agora estou-te aqui a ouvir e se calhar acho que vou levar o Martim para avaliar, porque se calhar ele precisa ali de uma ajudinha, sabes? De vez em quando são pequenos empurrões que ajudam a desbloquear. Que eu não sei fazer, não é? E que os profissionais sabem. É isso, por isso porque é que eles existem, assim, não é? entra noutra idade e depois é muito mais difícil. Aquele Ou seja, problema não aprendeu que era tão ali, fácil, não é? Sim. Aquele problema que era tão fácil, o mesmo, por exemplo, o Francisco está numa terapia ocupacional, que não é tão normal do quando se está numa terapia da fala. É porque ele tinha ali uma questão sensorial mais desregulada e ele precisa de ajuda para se regular, porque é todo muito e está sempre em busca de estímulos. Okay. E isto foi por eu estar atenta em conversas com a terapia da fala que estava, e como temos nós no Desenvolve um centro de terapias, mas muito ligado à parte multidisciplinar, com outras valências, é muito fácil depois nós irmos para outra valência para ajudar no desenvolvimento e está tudo bem. Eu tenho mesmo orgulho dos meus filhos estarem em terapia. Agora, eu sinto é que há muitos pais que não se orgulham e querem só exibir como se fossem prémios. Sim. E as crianças não são prémios nenhum, não são vai ser o melhor no karatê, no balé. Exatamente, não. O meu filho tem ótimas notas a isto, é tudo bem. Mas muitas vezes estão lá muitos problemas camuflados e acho que os pais dizem, não há vergonha. Nós estamos a ajudar. Também nos filhos, não é? Sim, exatamente. Que há pais que querem que ele seja o melhor. Eu lembro naquela fase da notícia em que eu dava a notícia a rir, porque já estava bem resolvida. Claro que houve um momento em que eu chorei, em que estive triste, tive um momento em que eu disse ao meu marido que eu nunca teve em causa o Tomás, nunca trocaria o Tomás, mas eu lembro de dizer ao meu marido que eu trocava a trissomia 21. Hoje em dia já não digo isso. Não troco sequer a trissomia 21. Mas depois de ter ficado este assunto resolvido e o caminho é em frente e vamos lá agora lutar para que o Tomás seja então aceito na sociedade e seja feliz. Eu lembro quando fui para a terrinha lá e que toda a gente sabe, e a minha tia veio ter comigo, ai filho, o que é que te aconteceu? E eu disse, tia, está tudo bem, mas disse-me a rir. E a minha tia calou-se. E ela já tem na altura tinha uns 80 anos e eu automaticamente nesse dia pensei, minha tia acha que eu sou doida. Ninguém diz que o filho tem trissomia 21 e que está tudo bem a rir. Sim. E então acho que esta forma de estar e quando as pessoas também me veem à volta, mesmo na praia, num ambiente super descontraído, acham logo, ou acham que eu sou louca ou então acham que está tudo bem.
Não, eu acho que tens uma postura incrível e ele é prova disso, sabes? Sim. Essa criança é a prova disso, que ele é incrível. Sim, é mesmo. Andreia, 20 meses depois nasce o Francisco? Sim. Eles têm uma diferença, Sim, portanto 20 foi meses. logo Foi muito logo. seguido, Eu não é? engravidei, eu descobri que estava grávida nos anos do Tomás, portanto, com um aninho, e eles são o melhor amigo um do outro. Eu costumo dizer, eles são a força e a fraqueza um do outro. Por onde o Tomás é muito bom, o Francisco não é tanto. E onde o Francisco é bom, o Tomás não é tanto. Portanto, eles equilibram-se mesmo e são muito amigos. Eles não se lembram da vida deles um sem o outro. Sim. Então eles são a alma gêmea. Eles são muito... Eu adoro a relação deles. Orgulho-me mesmo. Foi muito cansativo, porque eu tenho... Quando o Francisco nasce, eu fico com 2 bebés nos braços, porque o Tomás, com as suas limitações em termos de desenvolvimento, ainda não andava. Eu tinha 2 bebés de colo e o Francisco era muito agarrado a mim. Ainda Acho que não é? sim, mas eu acho que tem tudo a ver com o parto. E a relação deles, eu lembro-me, e há uma coisa que nunca mais me vou esquecer, que estamos numa fase em que eu estou a ensinar o Tomás a andar, e ele tem que andar, e depois ele não queria andar, e o Francisco já andava. E estávamos na praia e eu naquele dia cismei que ele vai andar e escolhi logo a pior praia possível. Foi coincidência, eu naquele dia apeteceu-me que ele tinha que andar e não ia para o colo e por acaso estávamos num sítio que era o pior caminho de sempre. E eu lembro que estava mais à frente com o Francisco de mão dada e a minha mãe ia atrás com o Tomás e quando olhamos para trás já está o Tomás sentado e o meu Francisco, que tinha nem 2 anos, vai a correr através do irmão e disse, anda Dudu, que eles tratavam-se por Dudu, e agarrou e puxou. E não há coisa mais bonita que isto. Eles são mesmo a força e a fraqueza um do outro. E nunca houve preciso palavras. Nunca houve uma conversa com o Francisco até hoje sobre o irmão. Ele sabe. Sim. Ele sabe. Que o irmão precisa. Sim. É lindo ver as fotos disso. Transparece nas fotos e nas tuas palavras. E como é que foi o parto do Francisco? Olha, o parto do Francisco foi um parto induzido, que eu não recomendo a ninguém. Aliás, eu disse que nunca mais iria ter um parto induzido. Eu adoro o meu médico, mas eu acho que ele não, na altura, não apostou bem. Porque eu já estava de 40 semanas e não havia forma de haver ali alguma forma de eu desenrolar o parto. Sim. Estava ainda tudo muito verde. Mas se calhar não estava ainda no momento, não é? Exatamente. E o meu médico disse, olha Andreia, se não nascer até às 40 semanas, venha cá no dia 27 de Abril. E eu virei-me e disse, ai doutor, mas não quer esperar mais um bocadinho? E ele disse, não, porque eu não gosto de fazer partos depois das 40 semanas por causa dos riscos que isso implica. Pronto, ele é que é um médico, ele é que sabe. E pronto, e fui eu muito triste para casa, a achar que iria ter um parto induzido e tive. E acho que é tudo péssimo. Logo, o saber que é naquele dia. Acho que tudo começa mal aí. Porque acho que há uma pressão muito maior. Quando o Tomás rebentaram as águas, a pessoa não tem tempo a pensar. Sim, aquilo, agora é aquilo e nem pensa no que pode acontecer menos bem. Estamos ali numa emoção tão grande, não há tempo para nada. Do Francisco, há tempo para tudo. Nós sabemos que é naquele dia, estamos a fazer a mala para sair naquele dia. Há aqui um misto de emoções assim muito grande. E depois eu tomo então o compromisso para a indução do parto e o parto não desenvolve. E estamos ali. Eu lembro que eu entrei no hospital às 8 da manhã e eram 5 da tarde e eu continuava com 2 dedos de dilatação. E estamos a falar que era o segundo filho, portanto deveria ser tudo ao contrário. Esse teu parto acaba numa cesariana. E acaba numa cesariana. E vou-te dizer isto não porque já me disseste, mas porque é muito normal. Sim. Um parto induzido que não era para ser, depois entra naquela cascata de procedimentos e muitas vezes tem que acabar numa cesariana. A levar com os comprimidos, não desenvolve, não passa das 2 e o Francisco entra em sofrimento fetal. A partir do momento que entra... Claro, o teu corpo está a tentar expulsá-lo e ele não estava no momento. E ele está com o cordão, entretanto, enrolou-se no cordão e ele está a tentar as contrações e puxa-no. Está sempre a puxar por causa do cordão. E o médico, lembro que ele entra na sala, já não sai de lá, está ali a controlar tudo, diz-me para eu me meter de lado, mas o que é certo é que já não há volta a dar. E ele está ali preso. E o CTG a acusar cada vez mais o sofrimento dele e eu vou para a urgência, vou para a cesariana de urgência. E foi a coisa pior que me podia acontecer. Não foi porque eu tive mais dores, não foi nada por isso, foi porque eu acho que ele não foi roubado de mim. E é um processo muito antinatura. Primeiro é forçar o corpo a algo. Sim. Forçar o bebê a algo que acho que é a pior coisa que pode acontecer a um bebê. E depois arrebentaram as águas. Eu senti-me completamente violada porque é um médico.
Eu gosto imenso de uma médico, mas ele entra para lá com uma arrastadeira e eu até me pergunto o que é aquilo. Ele disse, não é para nada. Eu abro as pernas, Não, e depois não é? nem te explicam também as coisas, sim, não é? Tudo não. assim, eu é que sei, agora vá, Não. vamos. Ele vai-me fazer o toque e vai-me com o intuito de arrebentar as águas e é horrível, porque estão a tirar aquilo ao teu filho. E nós sabemos que eles estão dentro da bolsa, precisam daquilo para viver. E de um momento para o outro arrebentam-lhe a casa. E para mim foi uma violação horrível. Mesmo, detestei. E pronto, eu entro numa cesariana e ele é-me roubado do corpo. Eu acho que ele não estava preparado para nascer e eu não estava preparado para o ter. E eu acho que isso está muito ligado hoje em dia. Isso marcou-vos, não é? É um evento muito importante. Eu acho que o nascimento é dos eventos mais importantes da nossa vida. Nós não nos lembramos, mas é extremamente importante e extremamente doloroso. É uma coisa que nós temos que passar. E o não passar pelo parto normal, não é? Implica certas coisas. E a nível de vínculo com a mãe, tudo isso é diferente. Tem uma ligação comigo. Eu e ele somos. Eu gosto dos meus filhos de igual modo, eles são tudo para mim. Mas criamos ligações diferentes. Eu tenho um apego emocional que, aliás, eu já fui ao psicólogo com ele. Porque ele também tem este apego emocional e lá está, é eu sempre em busca de tentar não ferir o futuro dele, que ando sempre, ok, se eu acho isto, vou então perguntar à psicóloga, ando aqui sempre em busca de algo, e ele foi à psicóloga e realmente ela disse-me, mãe, ele tem um apego emocional muito grande, ele tem uma ligação e tem de se desvincular, o pai tem que entrar mais. Eu vi um vídeo dele a falar que o sonho dele era que tu não trabalhasses mais, não é? Sim. E é uma coisa que me mata por dentro, porque ele é mesmo muito agarrado a mim, ele quer casar comigo, ele quer ser o meu namorado, e isto eu achava muita piada, mas de facto não tem piada nenhuma, e foi preciso eu ter ido à psicóloga para ela me ter dito que se lhe disser, eu também estou-lhe a validar estes comportamentos, e ele não pode, ele tem que perceber que a mãe que já é casada, isso para ele se desvincular um bocadinho, mas isto aconteceu tudo no parto, porque ele é incrível que ele não foi para o berço, na maternidade. Ele dormiu aqui sempre, sempre no meu braço, porque ele não conseguiu nunca. Eu acho que ele não estava. Ele foi tão arrancado, sem estar preparado, que ele nunca conseguiu. Nós não cortámos ainda o cordão umbilical e andamos nisto. É muito bom, mas tem algumas coisas menos boas. Eu acho que talvez, só estava-te a ouvir, eu gosto imenso, é um tema que eu adoro, o vínculo e o parto, eu adoro mesmo, uma coisa que eu adoro. Mas eu sinto que ele se calhar vem um bocadinho para te proteger, sabes? Eu acho que ele pode estar a tentar um bocadinho, como tu tens que dar tanto ao Tomás e lutaste tanto pelo teu primeiro filho, ele vem um bocadinho para... Sim, sabes, ele vem mostrar o outro lado da maternidade. Sim, mas vem tipo, eu estou aqui para ti, sabes? E às vezes eles têm isso. Sim. Que eles criam uma ligação emocional connosco muito forte, não é? Sem desde dúvida. sempre, e ele se calhar está-te a dar um bocadinho de colo. Sim, sabes? E eu tenho uma amiga minha que ela é psicoterapeuta e ela mesmo diz-me que tudo começa aqui dentro. Nós vamos-lhes passando muitas energias e muitos medos que depois toma proporções quando eles crescem, pronto, e quando nascem já vêm ali com algumas coisas, DNA, como ela me diz, e que muitas vezes somos nós que lhes transmitimos emoções, tudo, e de facto é uma coisa que eu sempre quis, que o Francisco fosse uma criança autónoma, feliz e que fosse só parte da nossa família, que não viesse. O Francisco quando veio foi porque eu queria ter mais filhos e achei que merecia viver a maternidade em pleno, que me foi roubada um bocadinho com o Tomás. Mas nunca vem no sentido que vem porque tem um irmão com necessidade especial e por causa do futuro quando eu me faltar. Não, eu estou a tratar, tudo o que eu estou a fazer para o Tomás é para que ele seja autónomo e que não dependa dos irmãos. Não quero que o Francisco tenha esse peso, porque acho que não seria justo ele nascer com esse peso da responsabilidade que veio para apoiar e para estar com o irmão. Não, ele veio para estar na nossa família, não vem para... São super amigos, ótimo, fico super feliz, mas não quero que ele seja o pai do Francisco, do Tomás no futuro. Durante as tuas 2 gravidezes tiveste medo que acontecesse outra vez? Não, porque eu não sou uma pessoa muito positiva mesmo e acho que não existe um caso no mundo que aconteceu e achava que aquilo nunca mais me iria acontecer, porque de facto o que me disseram foi que a trissomia 21 livre acontece porque sim, as probabilidades de eu voltar a ter é as mesmas se eu não tivesse tido. Então achei que não iria acontecer e de facto não aconteceu. Foi mais medo do parto, porque também, entretanto, com o blog vai-me chegando imensas coisas menos boas e paralisias cerebrais
corporais que se acontecem no parto, enfim. Estava com muito medo e a minha preocupação na altura que ele nasce, ainda para mais, como vou de cesariana de urgência, estou a viver ali aquilo mais intenso e a minha mãe assistiu ao parto juntamente com o meu marido e eu lembro que a minha mãe ficou deste lado e eu estava sempre a dizer: mãe, ele está bem, ele está bem. Eu só queria era saber se ele estava bem. E quando ele veio, pronto, descansei, mas eu queria era saber se ele estava bem. Queria lá saber se eu estava bem ou se estava mal. Bom, depois disso tens a Constança, Sim. que manda lá em casa agora, manda não é? lá em Já casa, sei, é mulher, não é? mesmo, é mesmo mulher. E como é que é ser mãe de 3? Muda Olha, tudo, não é? Sim, muda tudo, mas eu acho que é onde nós atingimos a maternidade em pleno. Ai, não me digas isso que eu já decidi que não quero ter mais. Olha, mas olha, eu aconselho toda a gente a ir ao terceiro. Sério, eu pensei que sério. Porque olha, com este confinamento, eu tinha dúvidas, mas com o confinamento eu disse, ai não, ficamos confinados, isto com 3, imagina. Mas vou-te dizer porquê. O primeiro é tudo uma novidade e andamos aqui baratas tontas, porque vamos muito às opiniões. Sim. Não. O segundo muda muito a nossa vida. É um esforço muito físico para nós. O terceiro é só mais um. E então já estás muito habituada, sim, é isso? já não ligamos aos bitites, já sabemos exatamente o que é que resulta, o que é que nós somos enquanto mães, o que é que esperamos, o que é que os sinais todos do filho, embora eles sejam todos diferentes, mas se está a chorar, nós não entramos em pânico. Sim. Estamos tranquilas. É a plenitude da maternidade ao terceiro filho, portanto, Mafalda. Não, pera. Mas olha, achas que eles entram ali num momento de autogestão às vezes? Um bocadinho. Eles entram em autogestão. Há uma parte que nós precisamos, o bebê depende muito de nós e a Constança precisou muito de mim mas já estão eles os dois. Portanto, eles não se sentem excluídos, pelo contrário, porque eles têm-se um ao outro para amparar. E no meu caso, eu tenho um pai, tenho o pai deles, que ajudou bastante e deu-me mais margem para ficar com a Constança. Mas foi muito, em termos de dinâmica familiar, não altera assim muito. Porque é só mais um mesmo a entrar. E eles brigam muito entre eles ou não? Nada. Muito raro. Eu sou capaz de contar pelas mãos uma briga que eles têm ao ano. Sério? A sério. Deixa-me contar isso com os meus, vá. E é o que mais me irrita, porque gostam, sabes? Eles gostam de implicar um com o outro, gostam de gritar um com o outro, de roubar as coisas, de dizer nunca mais vou brincar contigo. Tipo, é muito raro. É mais com a Constança, que é mais pequenina, que eu sinto o Tomás muitas vezes, ou o Francisco irem lá, de propósito, sabem que ela vai ficar irritada e depois a mulher gritam logo, mostram logo o seu feitio. Mas é só ir com a Constança, e é um bocadinho, porque eles adoram, né? A relação dos meus filhos, por acaso, é muito bonita. Não sei porque é que é assim, se é algo que eu transmito a eles e que eles automaticamente acabam por levar esse valor, mas de facto eles são os 3 mesmo muito amigos, é muito bom mesmo de ver. E o parto da Constança foi um parto normal? Foi um parto normal, o meu médico deixou. Pode-se ter parto normal depois de uma cesariana. Sim, aliás, eu só queria. Sim, que é importante, porque há pessoas que acham que não pode. Uma vez cesariana, sempre cesariana, para sempre. Não. Aliás, eu cheguei ao pé do meu médico, eu mantive o meu médico e disse: doutor, eu não quero um parto induzido. Vou já avisar. E ele, também já não pode, porque é tão dura para o corpo uma indução que depois de uma cesariana não se pode voltar a induzir por causa do útero. Eu também não sabia. Portanto, só para vermos a violência que é induzir um parto. Ao ponto de não podermos mais voltar a induzir pelo útero. Pode mesmo correr muito mal. Ok, pode estourar a cicatriz, é isso? Sim, pode mesmo. E eu não sei a parte mais técnica da coisa, mas em termos do útero pode mesmo rasgá-lo. Sim. E então ele não pode mesmo. E então o que o meu médico fez foi: nós vamos ver até onde, se não vai para a cesariana. Então eu morria de medo para ir para uma cesariana. E não queria. Então o que é que eu fui fazer? Fui fazer tudo o que me aconselharam para fazer. Eu fui andar. Então eu já de 41 semanas, 41 nesse período, eu ia todos os dias para a praia Santa Mar de Oeiras andar 7 km com a minha mãe ao final do dia. Grávida, de 40 semanas, é tudo o que não apetece andar. E então eu fazia aquilo só para estimular, depois andava subia escadas, tudo, até que ela nasceu por si. E eu lembro que pensei, o meu médico nesse dia marca-me a cesariana, para dia 1 de julho, e disse: Andréia, ou vai de uma forma ou vai de outra. Dia 1 de julho tenho que estar cá para a cesariana. E estávamos a 27 de junho quando ela nasceu.
Então o que eu fiz foi, meti uma pergunta no Instagram, já não me lembro bem, e as pessoas disseram-me imensas coisas que métodos que ajudam a... Então eu fiz tudo nesse dia. Sim. Portanto, fui andar esses 7 km, fui subir as escadas todas do meu prédio e fui tomar um banho de água quente, daqueles mesmo quentes, Sim. e eu adoro água quente, portanto fiquei ali horas, Sim. e depois fui ver a novela na minha bola de pilates. Uhum. Então fiquei ali. Deu certo? Deu certo. Olha. Acordo em trabalho perto, sem perceber que estava, porque eu estava tão obcecada de não ir para cesariana que achava que só estava a ter umas moinhas. Então eu passei o tempo todo com dores, fiz a minha vida normalíssima, eu saí de casa, eu fui levar os meus filhos, eu tive reuniões, estava na altura de Abril Desenvolve, tem entrevistas com os terapeutas, tudo, e rebentam-me as águas no Desenvolve-te. Mas eu estava em trabalho de parte sem perceber. Estava com as contrações, mas nem estava nem. Estava tão com medo de ir para a cesariana e estava tão focada nisso que nem percebi que estava em trabalho de parte. E depois rebentaram as águas lá no Desenvolve-te. Disse à Filipa, que é terapeuta de Tomás: está tudo bem, dê-me só uma cadeira. Liguei para o meu médico, ele disse para ir para as urgências. O resto eu já sabia, portanto foi para o hospital e correu tudo muito bem. Sei que entrou em sofrimento fetal ela num dos momentos. Mas depois aquilo deu a volta, eu tinha um monitor todo desligado, então eles estavam a controlar tudo lá fora e eu não me estava a perceber do que estava a passar. Infelizmente sei que tinham equacionado e já se estava a montar uma cesariana, porque aquilo não estava a correr muito bem, mas entretanto deu a volta, foi muito rápido. Quando eu percebi que estava com 3 dedos, eu digo à minha mãe: olha mãe, então vai à casa da avó, vai buscar os miúdos para organizar as coisas, e há mais que tempo. E quando a minha mãe sai, nós moramos a 5 minutos do hospital, a minha mãe está a chegar à minha casa, eu digo: mãe, vou entrar para o blog. Foi muito rápido depois. E foi espetacular. Tenho o parto todo fotografado, o meu irmão é fotógrafo, portanto fotografou o parto e foi dos momentos mais bonitos. Deu tudo certo. Eu acho que não nos podem roubar esse momento, não é? Eu acho que é tão bonito. Por mim, eu estou como tu. Eu adorava ter mais filhos só para passar pelo parto. Eu, quando tenho os meus filhos, penso logo no próximo. E sempre pensei no próximo. Pensei assim: ai, é tão bom, eu quero mesmo ter outro filho. Não, aquela sensação é única, não é? É única. Aquele dia é tão bom. E eu lembro quando foi a Constança, por achar que poderia já não voltar a viver, era o terceiro filho, já não é como o primeiro que nós achamos: não, ainda vou ter mais 2, mais um pelo menos. Quando foi da Constança, já era a terceira, eu lembro que eu até as contrações estava a vivê-las ali de uma forma: não, isto não custa nada, cheia de dores, mas eu penso, a viver a experiência, porque eu sabia que era tão bom e que ia deixar tantas saudades. De facto, é um momento muito marcante para nós mulheres, acima de tudo. Andreia, define-me a Constança, Francisco e o Tomás em uma palavra. Ui, consegues? é difícil. Bem, mas o Tomás é mágico mesmo. O Francisco, eu acho que é protetora. E a Constância é revolucionária. Ela manda lá em casa mesmo? Manda nos irmãos? Sim, ela tem imensa personalidade? Muita personalidade. E depois eu acho que ela também levou com o confinamento, não é? 2 confinamentos em que teve a maior escola da vida, que foi os irmãos em casa a puxar sempre por ela. Ela está sempre atenta ao que eles estão a fazer e os rapazes são muito mais físicos, portanto ela também já está a começar a ser muito física. Depois tem aquele lado maternal, que adora as suas bonecas, os seus bebés, anda sempre com os bebés atrás e é super querida, mas depois tem o outro lado que é super bruto e adora saltar e mandar-se do sofá. Portanto, tem aqui os 2 lados. Sentes que ser mãe te transformou completamente? Muito, a minha vida mudou por completo. Eu sei que se não fosse mãe, não teria metade do que tenho hoje. Seria uma pessoa muito mais pobre de espírito. E já nem me lembro o que era a minha vida antes, confesso. Pois é difícil, não é? É muito difícil. Imaginar. Já nem sei o que é chegar a casa e não temos a preocupação de jantar e de chegar e estar só nós. Tipo, deitar no sofá. Hoje nem quer saber. Só estamos a depender de nós, nem sei já o que é isso. E mudou muito a minha vida, aliás, e com o Tomás mudou muito, até em termos profissionais, que montei um centro de terapias infantil, que nunca, em momento algum, eu pensei que isso, aliás, não tenho sequer formação na área. E o que é que achas que é o mais difícil na maternidade? É entendermos, muitas vezes, é tentarmos perceber e irmos àquela necessidade, porque são 3 filhos com necessidades completamente diferentes e muitas vezes não sabemos. Nós estamos a falar e cada um entende da sua forma e muitas vezes nesse entendimento ficam alguns traumas, mesmo sejam coisas tão pequeninas, e isso eu acho que é o grande desafio, é tentarmos perceber se nós estamos a ter a melhor linguagem para os 3.
mesmo que seja um bocadinho de forma diferente, que eles interpretem as coisas como nós queremos que interpretem e não fiquem coisas mal resolvidas, porque a maioria das coisas que acontece na fase adulta é por causa da infância, e são coisas muitas vezes que nós pais não queremos falhar, são pequenas coisas. E nós temos também a nossa criança, não é? Que às vezes entra ali numa disputa, sim, ou numa fragilidade nossa, não é? sim. Eu sinto isso várias vezes com os meus filhos, assim, que às vezes é uma coisa minha, de querer ter razão, sabes? Sim, exatamente. Porque nós não temos sempre razão, não é? Não. Nós não temos. E é muito importante nós lhes pedimos desculpa. Eu peço sempre. Eu peço muitas vezes, porque eu grito com os meus filhos, muitas vezes, faz é parte. normal. Eu chatei-me com eles levam-nos muitas vezes ao limite, então quando passamos agora por este confinamento, foi impossível não gritarmos com os nossos filhos e eles não se fartarem de nós e nós deles, muitas vezes. Eu acho importante sentir saudades, sim, sabes? sim, aquela muito. coisa de vais à escola, quando vais buscar a escola, estou louca para os ver. Também não é? eu, também eu. E aquele sentimento de deixar do género, daqui a nada já te vejo outra vez. E é importante para eles e para nós, para a nossa sanidade mental, porque as crianças exigem muito de nós. E então eu acho que isso é mesmo muito, esta parte da maternidade é muito difícil muitas vezes, porque são pequenas frases que nós temos que pode comprometer o futuro deles. Então esse eu acho que é o maior desafio da maternidade e que estou sempre ali com medo de falhar, porque nós não queremos falhar, e acho que é um grande desafio para nós pais, e fazemos uma coisa das melhor vontade e que para nós é aquele o caminho, se calhar na interpretação da criança está tudo mal. E acho que as crianças de facto que não valorizam metade do que nós valorizamos. Eles vivem o presente, não é? Eles são muito... E nós estamos tanto despreocupados com o ter, eles estão preocupados com o estar. Se há criança que vive intensamente as coisas, é o meu Francisco. E então está super feliz, aquilo é tudo para ele. Vamos embora, pronto. Mãe, quando é que voltamos? Sim, já. Mãe, promete que vamos voltar. Porque ele não queria que acabasse, sim, não é? Ele vive as coisas tão intensamente. Ainda ontem foi os anos dele e ele estava feliz. Se a criança que gosta da festa é o meu filho. Eu vou ter graves problemas quando entrar na adolescência, dos festivais e tudo, que ele vai querer estar em alta sempre. Olha, sabes o que é que já me disseram? Que isto vai piorando. Eu não acredito. Eu acho que vai melhorando. Eu tenho essa fé que não vai ficando mais difícil. Mas tenho amigas com filhos mais velhos que dizem, não, isto depois na adolescência... Eu acho que é isso. Eu acho que melhora a parte física. Sim. E nós eles não dependem tanto de nós, a logística já é muito melhor. Mas também perdes um bocadinho a mão, não é, neles? Sim, eu acho que eu tenho horrores. Tu disseste isso, que não gostas de os ver crescer, querias que eles ficassem pequeninos. Nada. Eu sofro mesmo com o crescimento deles. Mas é porquê? Porque gostas de ter bebês? Gosto, não te sei explicar. O meu marido diz, já está na altura de mudar para a frente. Sim. Não, por favor. Para mim é um sinal logo de crescimento, fico logo ali numa luta interior, temos que... Não, já está na altura de ir para a cama de grade, para a cama e deixar a cama de grades. Não, ele está ainda ali muito bem. O Francisco esteve na cama, daquele tamanho, esteve na cama de grades até aos 4 anos. Coitado daquele, coitadinho, ele já não cabia ali, mas não, ele para mim estava ali muito bem. Portanto, eu tenho aqui este problema de não os deixar crescer muitas vezes. Não é não os deixar crescer, não aceito muito bem a mudança. Para mim, eles estavam sempre ali, na redoma de casa. Então, custa muito saber, mãe, já volto. What? Andréia, tu passaste agora por um episódio difícil, com certeza muito difícil, até pelas circunstâncias, não é? Que já tinhas tornado público, que estavas grávida. Sim. E já estás com uma gravidez avançada. Já estavas com uma gravidez, estavas de 5 meses e meio. Sim. Eu acho que se fala também muito pouco disto e acho que imensas mulheres passam por perdas de bebés quando estão grávidas, ali até aos 3 meses. Fala-se muito naquela coisa de até aos 3 meses. Sim, mas depois ninguém fala depois a pessoa fica, já passou, já estou tranquila, e não é bem assim. Sim. E eu só tomei noção disso agora comigo, porque chegaram acontece muito e não se fala. E o que eu sinto é que é um caminho muito solitário para nós mulheres, porque não se fala, por vergonha, por não sei o que, pela dor, pelo que seja, e isto já é mau, e o não falar torna tudo ainda mais negro, porque depois é aquilo, só acontece a mim, o que é que eu fiz de errado, e não há nada de errado, são coisas que acontecem. Como pode acontecer aos 2 meses ou aos 3. Exatamente, e eu tive casos que me chegaram de perdas que estamos a falar às 36 semanas. Sim, eu também conheço perdas aos 9 meses.
Duas. Eu não... Assim, que a pessoa pensa, mas ia nascer, não é? Sim, e aí já está tudo criado mesmo, em termos mesmo para casa, a família. Claro. No meu caso não tinha assim bens materiais ainda muito em casa, porque já era o quarto filho, Claro. portanto nós já vivemos as coisas mais complicadas, já não somos aquela mãe primeira viagem. Vai preparar tudo, que tem o quartinho, tudo, não é? uma excitação para comprar, as coisas vão-se fazendo Sim. e já herdam tanta coisa dos irmãos e foi um momento, no meu caso, não foi algo espontâneo. Foi, infelizmente, a amniocentese não veio com o melhor resultado e a escolha é horrível, não é? Passar não é um período mesmo desejável, infelizmente. E deve ter sido muito difícil também para os teus filhos, porque já lhes tinhas contado, Sim, não eles já é? tinham contatos porque eu não estava... Eu contei-lhes logo. Eles souberam logo. Nós soubemos o teste e o meu marido disse logo no dia seguinte, também tem uma coisa para vos contar. E eles estavam super felizes. A Constança não, porque é super pequenina e não dimensiona. Eles todos os dias davam beijinhos na barriga, perguntavam pelo bebê, quando é que nasce. Estavam mesmo super felizes com o bebê. E o ter contado, eu antes de contar fui falar com uma psicóloga e tentar saber o que é que eu poderia dizer de forma a tornar este momento mais leve, porque eles não dimensionam, ainda não têm uma cabeça de um adulto em que conseguem dimensionar as coisas. E procurei então essa psicóloga que me ajudou, tentei desvalorizar, dizer que os bebés... foi no almoço, estávamos a almoçar e disse, olha, a mãe tem uma coisa para vos contar, e o bebê que estava na barriga da mãe infelizmente não estava a crescer e para crescer ele tem que comer para ser forte e não estava a comer, portanto não estava a ser... É uma mentira, não é? Não era nada por isto, mas não estava a crescer, logo vocês são fortes e o bebê não estava a ser forte, então infelizmente não vai nascer. A mãe está aqui para o que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, perguntem-me, querem fazer um desenho para o bebê, digam o que é que quiserem. E o Tomás dizia, já não vai haver mais bebê. E o Francisco também disse, eu disse, não vai haver mais bebê. E o meu Francisco sempre a pensar no futuro, quando é que a mãe vai ter outro bebê? Disse, a mãe não sabe, filho, não sabemos se a mãe vai ter mais bebê. Mas nesta fase não temos bebê, está tudo bem. Agora, quer é que, se vocês tiverem alguma dúvida, falem com a mãe. Quando dei por mim já estavam noutra. E eu a dizer, não meninos, mas vocês querem saber alguma coisa? Na verdade eles também como não viram, não é? Como sim, não existe, é diferente. Para Foi eles o que não a existiu, psicóloga não é? disse, é diferente. Eles não conseguem, não têm a parte material, não há ali eles não nada. visualizaram Sim, é diferente. como seria, não é? É só ali uma expectativa que se Claro. perde. E é preciso ficar bem resolvida. E daí eu ter insistido tanto. Se tiverem alguma dúvida, porque muitas vezes ficam coisas na cabeça deles e eles acabam por criar as suas próprias percepções que não têm nada a ver com a realidade. E por isso é que eu insisti tanto. Mas o que é facto é que eles nunca mais tocaram no assunto. O Francisco tocou uma vez e foi porque ele estava com a sua brutalidade a tentar me dar um murro na barriga. Eu disse, não podes fazer isso, Francisco. Porque estava assim com os pés. Sim. Ele disse, não há problema, não tem bebê, a mãe. Sim, a mãe não tem bebê, mas não se pode bater na mesma, na barriga da mãe. E o Tomás nunca mais falou, mas o Tomás tem uma sensibilidade muito, muito apurada e ainda nunca mais falou do assunto. E tiveste que passar por esse processo sozinha, por causa do Covid Sim, agora, infelizmente. Portanto, ainda torna tudo pior, não é? O momento não tem nada bonito em si, porque eu passei exatamente por um parto induzido, exatamente o que eu tinha passado no Francisco, mas com um termo em que nós sabemos que aquilo não é nada para festejar, pelo contrário. E eu lembro quando soube a notícia, eu rejeitei automaticamente a barriga, porque fazia-me confusão olhar para uma barriga e saber que, embora se passasse aqui qualquer coisa, dentro de dias não se iria passar nada. E demorei uns 3 dias a olhar-me ao espelho, até que eu tive que me enfrentar mesmo a mim própria. Eu lembro, não, André, tu tens que olhar. E olhei, e foi horrível ter olhado, e fui-me despedindo da barriga. Não foram muitos tempos até de saber o resultado do exame. Era uma má formação muito grave, com grandes limitações, e nós optámos por interromper, porque seria egoísmo, na minha opinião, trazer uma criança ao mundo para sofrer, até porque eu estou na área e sei o que é, e também para fazer sofrer os meus filhos que cá estavam. Achei que não seria justo para ninguém. Então decidimos, infelizmente, interromper a gravidez, mas da decisão até ao momento são 5 dias, e então é ali viver... É horrível, porque sabemos que vamos matar aquela criança, e isso custou-me imenso. Como é que eu estava a ter uma criança aqui que eu saberia que
o resultado, o desfecho. E isso custou-me imenso a aceitar e fiz psicoterapia, porque acho que foi muito importante para eu tentar perceber que eu não matei ninguém, eu salvei da dor. E aquela alma, ou o que seja, que se diz, porque depois há várias interpretações, de vir ao mundo para sofrer. Portanto, eu encarei que tinha salvado, pronto, aquela criança, e passei por um parto, e é muito duro passar por um parto com um fim tão trágico, embora nós saibamos do fim, e aí sim tive violência obstétrica, porque não pelo momento, porque eu tive, até esse parto foi maravilhoso, não tenho nada a dizer, e eu senti que tive Deus ali comigo ao lado, porque foi uma paz naquele bloco de partos, e uma tranquilidade que eu nunca tinha vivido na vida. A minha decisão foi respeitada, que eu não queria ver, mas antes apanhei uma enfermeira péssima que me arrebentou as águas forçadamente, que depois de me arrebentar disse que eu tinha que fechar as pernas, que não podia abrir, que o bebê não podia nascer ali, e eu não queria, eu estava em pavor, porque eu não queria ver para tornar o momento menos traumatizante, e ela estava a dizer que ele podia nascer no quarto, sem acompanhamento, ou então no corredor, para fechar as pernas, para não fazer força, e eu nem estava a querer fazer força, e ela estava-me só, tinha a voz dela, foi horrível. E arrancou-me o meu fio, com o nome dos meus filhos, bem, aquilo foi horrível. Não, é horrível como há tantos casos de violência obstétrica e como não há um respeito, não é? Por esse momento, pela mulher, as pessoas que estão a trabalhar têm que respeitar o momento de dor ou de felicidade, ou o teu momento, não é? Sim. Eu costumo muito dizer que, ok, elas estão ali a trabalhar, estão ali todos os dias, veem muita coisa, mas aquilo é o teu momento, é o teu corpo e és tu. Sem dúvida. E qualquer pessoa tem que ser respeitada e tem que se denunciar e tem que se falar disto e dizer às mulheres que realmente precisam. É isto, uma pessoa que te está a tratar mal. Claro que há todo um momento, uma mulher que está a parir, cheia de dores, não vai chamar ninguém, porque a mulher nem sabe o nome dela quase, claro. Não é? Mas ninguém te pode tratar mal, sabes? Sim. Como ninguém te pode tratar mal em lugar nenhum, muito menos quando estás altamente fragilizada. Numa situação difícil e de dor sem dúvida, não sem é? dúvida. Eu acho que se tem que falar disto, sabes? Porque isto continua a acontecer, não é? Já te aconteceu e aconteceu à Carmo, que estava aqui há bocadinho e tem que ser, e por isso é que há tantos traumas, sabes, nos partos. Tu estás aqui, mesmo apesar de teres tido estas experiências, tens momentos muito bons de parto também, não é? E dizes, eu gosto do parto. Portanto, se isto fosse tudo um bocadinho melhor... Sim, é que acabam por traumatizar. E há mulheres que infelizmente não têm mais filhos por isto, porque são tão violentadas na parte do parto, que ficam com tanto medo, com pavor, que depois ou não têm filhos ou então inibem o próximo filho de ter um parto normal, de ter prazeroso, porque um nascimento é algo feliz e que deveria ser vivido de uma forma feliz e mágica e não... E até um vínculo com o filho, não é? Quando nasce um bebê num parto altamente traumático, isto vai dificultar muito ali a adaptação daquela mulher, sou mãe e estou bem, e vínculo, não é? Tudo, não é? É muito complicado. É realmente, tem que se falar disto e as coisas têm que mudar. As pessoas que trabalham nessa área têm que respeitar as grávidas e as mulheres e as mães, porque aquilo é um momento muito especial. Faz-me confusão, será que aquela pessoa não é mãe? Eu não sei, porque de vez em quando é só metemos-nos no lugar do outro. Mas é uma dificuldade que as pessoas têm, é o que eu te digo, a resposta é sempre, eu já faço isto há muitos anos e as pessoas exageram e todos vão nascer e ninguém morre disto, sabes? E na verdade até se morre, não é? Mas imagina, o não se morre, nós não queremos que as crianças nasçam de qualquer jeito, nós queremos nascer bem, porque faz muita diferença. Tem nível depois nos traumas e em tudo. Nascer é importantíssimo, não é? É um momento mesmo importante. Andreia, eu quero-te agradecer assim de coração. Obrigada teres partilhado aqui a tua experiência. Foi super rápido, já acabou. Olha, não, eu ficava aqui a falar. Então sobre partos eu falo até, sei lá, mas sim. Diz que sim, não é? Mas foi mesmo bom. Eu acho que tu ajudas já tantas mulheres. Quem não segue a Andreia, siga do blog My Special Baby, Tomás My Special Baby, e o Instagram também, porque é maravilhoso. Obrigada. A maneira como tu escreves e como tu partilhas. Olha, sabes o que é que vou fazer? Vou-te combinar que vou lá ao teu centro. Boa! Vou lá conhecer. E acho que toda a gente que tem dúvidas também deveria pedir uma opinião. E porque nós temos que fazer pequenas coisas, é trabalhar na prevenção, que eu estou sempre a dizer, e partilho muito isto nas minhas redes,
e mostro mesmo que terapia não é nada mau. Pelo contrário, é uma coisa boa. Eu tenho orgulho que os meus filhos estejam em terapia. E eu faço terapia também, não é? Tanto... Desde tive o Martim que fiz e foi uma coisa que mudou a minha vida. Fazer terapia, pronto, tipo psicóloga, não é? Tipo, e mudou a minha vida. Sim, eu poder falar e ouvir uma opinião, não é? Sobre mim. Não é uma opinião de, claro, está tudo ótimo. Não, é uma coisa de me pôr o dedo e dizer, fala, desculpa lá, aqui. Não. Porque uma terapeuta a sério é isso. É a pessoa que te põe o dedo na ferida e diz, espera aí, vamos lá mudar isto então. Então se tu fazes sempre o mesmo padrão, queres resultados diferentes, claro, e depois, mas é. E a mim também me ajudou imenso. Eu precisei de recorrer a uma psicoterapeuta para me ajudar a não ter esta culpa. Claro, temos que nos libertar. Sim, exatamente. E falar ajuda muito. Mesmo. Mas, Andréia, obrigada. Muito foi uma obrigada, conversa muito boa. Espera, tenho um presente para ti. Aqui, olha, uma almofada para eles fazerem umas guerras. Já que eles não brigam, mas pronto. Para a tua casa, para te lembrares aqui do programa. É almofadas.pt. Espero que tenhas gostado. Um grande beijinho gostei muito. E muita felicidade. Obrigada, minha querida. Gostei muito. Até bem.